Este é o Bate-Papo, novo programa da TV Unimep que irá conhecer a trajetória de profissionais de destaque. E o nosso primeiro entrevistado, nada mais justo, é o professor Gustavo Jacques Dias Alvim, que é reitor da Universidade Metodista de Piracicaba. Gustavo, muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista e para abrir a temporada do nosso programa. É com muito prazer que eu falo com você, que falo com os ouvintes da TV Unimep. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do início da carreira profissional do senhor. O senhor é de uma cidade pequena, a gente pode dizer, no interior de São Paulo, Vera Cruz, e o senhor se mudou para Piracicaba primeiramente para estudar. Como que foi esse processo e essa fase de mudança na vida do senhor? Eu nasci em Vera Cruz, uma cidade próxima de Marília. Eu costumo dizer que é uma cidade muito importante, porque não é qualquer mapa que tem. Só um bom mapa você vai encontrar Vera Cruz, né? E eu vim para Piracicaba porque naquela época, em Vera Cruz, não havia possibilidade de fazer o que se chamava o curso ginasial. Eu tinha 11 anos de idade. A alternativa era viajar para Marília diariamente, mas tinha de pegar o trem de ida e volta. E meus pais acharam que eu era muito criança para fazer essa viagem sozinho. Então decidiram que eu viria para Piracicaba para viver esse período no internato do Colégio Piracicabano e começar então o curso ginasial. Eu, na verdade, inicialmente não gostei muito da ideia, até porque os meus avós maternos e alguns tios moravam em Piracicaba. Eu achava que se eu mudando para cá, eu deveria morar com um deles. Mas meus pais não abriram mão, dizendo-me que parente estraga a filha dos outros, né? Então que eu devia ir para o internato. E foi uma das experiências melhores que eu tive na vida, porque com 11 anos já comecei a ter uma certa independência, sobretudo para cuidar das minhas coisas, tinha de resolver os problemas sozinho. Confesso que chorei muito quando despedi dos meus pais, porque Vera Cruz era uma cidade a quase 300 quilômetros de Piracicaba, numa época em que a comunicação telefônica era muito difícil e também o transporte não era tão fácil. Eu imagino que comecei o curso aqui no Colégio Piracicabano em fevereiro, e a única chance que eu tive de voltar para casa, a primeira chance foi na Semana Santa, que era lá por abril, né? Agora, uma coisa é verdade, no dia que meus pais disseram que eu ia deixar o internato, eu também não gostei, porque eu iria continuar lá, que era realmente muito bom, né? Muitos amigos, o colégio tinha uma praça de esportes, onde é o bairro Bela Vista, onde tem aquela clínica da fisioterapia. O prédio que eu morei existe até hoje, ele está ali no final da rua Dom Pedro, quando chega assim num portão, o prédio da esquerda, onde hoje funciona uma escola. E todo aquele bairro era o internato masculino. Passando esse tempo do internato, da escola, qual foi? A gente sabe, o professor Gustavo, para quem não conhece, tem 5 graduações, né, professor? Qual foi a primeira delas? Por qual que o senhor optou fazer primeiro? Eu tive muita dificuldade para escolher, porque eu tinha 2 coisas que me agradavam. Uma eram ciências exatas e ciências humanas, muito diferentes, mas as 2 me agradavam. E eu inicialmente, depois de ter desistido, porque meus pais inclusive não me apoiaram, de fazer carreira militar, porque eu pensava em aeronáutica, eu sempre gostei muito de aviação, e eu tive de pensar então na minha vida, e estava muito difícil fazer essa escolha. E eu pensava em direito, mas algumas pessoas me desaconselhavam, o curso, não, mas direito, não sei. E conversando com o diretor do Colégio Piracicabano, que era meu amigo na época, o professor Norma Kerr Jorge, ele, contando minha história para ele, disse, por que você não vai para a Escola de Sociologia e Política em São Paulo? Só que quando eu estava passando para o 3º ano de Sociologia e Política, aquela questão de fazer o direito voltou, né? E num ímpeto, porque eu também não me preparei, eu resolvi prestar vestibular na Faculdade de Direito do Mackenzie. E também fui aprovado. E aí fiquei com um dilema, porque eu estava em 2 cursos, mas eu resolvi fazer os 2 ao mesmo tempo. Eu fazia o 3º de Sociologia e o 1º de Direito.
Durante 2 anos eu fiz isso. Corrido? 2 anos. Eu terminei, então, Sociologia em 1959 e continuei fazendo Direito. Só que quando eu estava passando aí já para o 4º ano de Direito, eu soube da escola que se chamava, que é uma escola de publicidade e propaganda, ali na rua 7 de Abril, funcionava no prédio dos Diários Associados. E esse curso é a semente da ESPM, que hoje é uma escola muito conhecida, muito conceituada, e eu fiz o curso também, ali era um curso livre, à noite, um curso de 2 anos. Né? Aí uma vez formado em Direito, formado em Publicidade e Propaganda, a gente foi acabando sendo chamado para outras atividades na área administrativa, e eu comecei a sentir necessidade de me preparar mais para isto, é que eu decidi fazer, então, o curso de administração. E eu fiz esse curso lá em Bragança Paulista, naquela época ainda não era a Universidade de São Francisco, era um instituto superior da região Bragantina, era possível também uma coisa que facilitou, que como eu era formado em Direito, eu podia começar no 3º ano da administração. Eu pegava os créditos, aquelas que não tinha crédito, você tinha oportunidade de ser submetido a um exame, se você passasse, você também recebia o crédito. Então, em 2 anos eu fiz administração. Logo depois, em 85, eu recebi um convite para ir trabalhar na Home. E durante quase 5 anos eu trabalhei na Home, como gerente, juntamente à presidência dessa empresa. Eu trabalhei lá. E foi exatamente nesse período que eu estava na Home que eu resolvi fazer curso de jornalismo. O curso de jornalismo eu fiz mais por diletantismo, mais por prazer, por gostar da área, por estar sempre escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Então, me deu muita satisfação. Em 91, eu vim para a Unimep, convite do professor Almir, escolhido pelo conselho diretor, para ser vice-reitor administrativo. E nesse cargo eu fiquei 3 mandatos, né, juntamente com o professor Almir Maia e também como colega vice-reitor, professor Eliésio Barreto César, até que depois desses 3 mandatos eu fui eleito reitor para o mandato de 2002 e 2006. Depois me desliguei da instituição para voltar agora recentemente, quando o professor Clóvis me convidou para vice-reitor, 2 anos passados, né? E agora, surpreendentemente, com a demissão dele, fui indicado para voltar para a reitoria. E o senhor esperava isso ou não? Não, não esperava. Eu não esperava nem a vice-reitoria e muito menos a reitoria. Mas eu tenho uma vida assim ligada à instituição, porque em 1964, quando a instituição criou os primeiros cursos, era uma faculdade que tinha ciências econômicas, contábeis e administração de empresas, chamava Faculdade de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, Piracicabana, carinhosamente conhecida por ECA. Eu fui diretor. Durante a minha vida, às vezes eu lecionava, às vezes, quando estive no Dedini, por exemplo, eu viajava muito, estava sempre fora da cidade para viajar, até muitas vezes para o exterior. E com isso eu então me licenciava porque não dava conta de fazer os dois. Né? Então isso é um pouco assim da minha vida, experiência profissional, que sempre me deu prazer. Eu sempre digo que talvez se eu tivesse de começar tudo outra vez e tivesse de fazer isso, tudo que eu fiz, eu faria com muito prazer, porque sempre foi coisa que me deu realmente muita satisfação. Mas, se eu tivesse de voltar lá atrás e me dissesse, você tem que escolher uma coisa só, o que você faria? Eu estaria na área de comunicação. Em 91, quando eu vim para a universidade, eu não tinha titulação. E eu precisava me titular para poder estar na instituição. É um requisito ser você ter um pós-graduado. Uhum. Aí eu fiz mestrado aqui em Filosofia da Educação e depois fiz doutorado na PUC em São Paulo em
em semiótica, mas voltado para a comunicação. Tanto é que a minha tese de doutorado, ela focou um jornal que existiu em Piracicaba, chamou o Diário de Piracicaba, chamava Diário de Piracicaba, depois chamou o Diário, que circulou de 1935 a 1993, portanto 50 anos, e eu fiz minha tese para tentar entender como é que a indústria cultural, que então era nascente no país, como é que ela impactou um jornal do interior. E ao mesmo tempo que eu fui trabalhando também um livro, que é um livro mais para uma linguagem que não era uma linguagem assim acadêmica, né? E que eu conto então a história desse jornal. E como há um autor inglês que diz que o jornalismo é o rascunho da história, né? Então eu fui buscar a história não só do jornal, mas grande parte da história da cidade, porque o jornal realmente faz um rascunho da história, e fazia um rascunho da história de Piracicaba. Já no mestrado, meu tema foi outro, foi autonomia e confessionalidade. Então, procurei trabalhar a questão da autonomia que as universidades têm e como é que isso rebate naquelas instituições como a nossa, como a Unimep, que é uma entidade, é uma associação, é uma universidade confessional. Então, professor Gustavo, eu gostaria de agradecer a entrevista do senhor aqui nessa primeira edição do nosso programa Bate-Papo. Falar, o tempo é curto, daria para a gente ficar conversando muito mais coisa, porque pelo que a gente percebe, a trajetória profissional do senhor é extensa. Pelo que eu pude perceber, o Gustavo, ele foi uma pessoa que soube otimizar o tempo dele para fazer tudo que ele queria, que ele gostava. Foi uma pessoa que sempre foi e é estudiosa até hoje. E que tem a trajetória profissional que se confunde um pouco até com a história da própria instituição. Muito obrigado. Sabe que estou sempre às ordens, não? Então, você, muito obrigada pela audiência nesse nosso primeiro programa e até a próxima.